Lefi Eswede Ayaulela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Eu quero retornar a falar com mais um pouco de profundidade dessa contaminação viral imperativa, desse campo espiritual que se tornou crimes dentro de nossas instituições. São atos que não deveríamos praticar, que nós temos um manual de regra, fé, prática e conduta, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Mas, e eu quero falar dessa imperatividade, porque infelizmente há uma parte no nosso corpo que não se converte, e ainda mais quando é contaminada pelo vírus da raiva, do ódio, da inveja, da rivalidade. E a gente infectado por esse vírus, aí cometemos o crime doloso, culposo, cometemos a imperícia, a imprudência, e todos esses crimes já estão determinados e nos orientados a não praticar, porque tem uma sentença homologada em relação a essa atitude de qualquer um que praticar. Então, o capítulo 7 de Mateus diz: não julgueis para que não seja julgado, porque com o juízo que julgares sereis julgado, com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Porque repara tu o argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou cuidará a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando a trave no teu olho? Aí a repreensão mais exacerbada diz: hipócrita, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidará tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então você vê a situação que vai nos orientar, nos informar, que é para não julgar, para não sermos julgados, porque o juízo, com a medida do nosso julgamento, teremos a mesma sentença, nos mesmos termos. O segundo ponto aqui que se refere também dessa exortação para nós é querer olhar a deformidade alheia. Também estamos inclusos, ao mesmo julgamento. Ser observador alheio, porque o argueiro aí é como se representasse uma partícula pequeniníssimas, que significa uma coisa mínima, sem qualquer importância. Mas aí nós criamos, todo o alvoroço, e a exortação diz, já que a trave escancaradamente pode se observar no ser humano, é como, eu vou dar exemplo, uma atitude, aí é por isso que eu quero corrigir, orientar de coisas mínimas, mas eu faço coisas muito mais exacerbadas, e é por isso que diz hipócrita, hipócrita, que essa expressão etimológica, ela vem do grego, é a arte de interpretar, que vai representar, conforme nós já citamos, o falso, o sem caráter, o duvidoso, o desonesto, que quer ser referência, mas as suas contrariedades, a sua própria vida,
né, a sua forma de viver, não é ilibada conforme ele quer passar exemplo, não tendo ele o próprio exemplo, a própria capacidade e uma forma de vida que nos mostra nessa qualidade para a gente devermos demonstrar e ser simples, porque conforme eu falei, a língua não se converte. Mas o exemplo é dado aqui no próprio capítulo 5 de Mateus, que diz aqui: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentou-se, aproximou-se deles de seus discípulos, e abrindo a boca ensinava, dizendo: bem-aventurado, mais do que feliz, os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, por eles ter essa fome e sede de justiça serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, aí é que está, não julgar para não ser julgado, não condenar, né? Porque eles alcançarão misericórdia, porque estamos todos nós vulneráveis a erros, a falibilidade. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da injustiça, porque deles é o reino do céu. Então tem também, nesse campo espiritual, uma situação que talvez você não entenda, é por causa do reino do céu. Aí diz que bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai, ou seja, permaneça na harmonia, na alegria, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Aqui na terra não, aqui a gente, no mundo tereis aflição, mas isso é uma futuridade que deveríamos estar pregando como o retorno de Cristo, mas essa também é uma exortação para não ficarmos enquadrados nessa falha naquele dia do julgamento. Exultai-vos, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aí dá um exemplo de atitude e qualidade aqui que diz: vós sois o sal da terra. E se o sal foi insípido, como se há de salgar? Para nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aí diz: vós sois a luz do mundo, a clareza, a simplicidade, a pureza. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, ela está visível, é isso. Não querer tirar a trave do olho o argueiro do olho do teu irmão, estando a trave no teu. É isso aqui que está dizendo. Não se pode esconder, né? Nem acende-se uma candeia, se coloca-se debaixo do alqueire, ou debaixo de uma mesa, debaixo do velador, ou debaixo de uma coisa que não vai ter a simplicidade para a claridade ter feito naquilo que é necessário. Então, diz aqui que não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, ou seja, na estante, na parte alta, para iluminar todos que estão na casa, para ter uma visibilidade, né? Ou seja, está tratando-se aqui do exemplo. E assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Deus, o Pai, que está no céu. Então, conforme eu falei, de não julgar, de não condenar, para não sermos condenados, que às vezes queremos... eu sempre digo, esse sermão meu tem pessoas... E falar com Deus todo mundo fala, mas quando Deus fala conosco, a gente não dá ouvido, não toma a atitude que deve tomar. Então, alguns querem ensinar, mas não aprenderam, querem falar, mas não querem ouvir. Como já foi demonstrado dessas atitudes,
E também, eu já falei que a língua não se converte, porque Gálatas 5:9 diz que um pouco de fermento leveda toda a massa, né? E 1 Coríntios 15:33 também vai nos informar que a má conversação, ela corrompe o bom costume. Por isso, tá? É reprovada e pode ter deformidade, né? Dessa desinformação, ou seja, desqualificar. Por isso, não devemos nos contaminar. Bom, outra situação, engano contra a controvérsia, contrária à falácia, também é Provérbio 26:20, que exorta-nos, dizendo: sem lenha o fogo se apaga, não havendo maldizente cessarão as contendas, que é o 10º dom que é gerenciado luciferanamente dentro das igrejas, que é o dom de língua grande. É o que diz também Provérbio, né? Dentro do mesmo capítulo, 26:17, diz que o que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma o cão pelas orelhas. E isso é uma consequência que vai trazer danos, né? Mas ainda continua a palavra de Deus nos orientando, nos informando, para a gente não ter esse tipo de atitude, porque Tiago, no capítulo 3, nos ensina sobre isso aqui, essa situação, né? Vamos pegar aqui do versículo 5, que vai dizer: assim também a língua é um pequeno membro. Gloriar-se de grandes coisas, vede com um grande bosque, um pequeno fogo a incendeia. Ou seja, aquilo me contaram, me disseram, eu soube, quando começa a ser semeado, vai longe, né? E diz que a língua é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, é inflamada pelo inferno, essa ação imperativa luciferiana. Porque toda a natureza, tanto de bestas fera como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, e se amansa e foi dominada pela natureza humana. Mas aí é que está o referencial. Mas nenhum homem pode domar a sua língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus o Pai e com ela amaldiçoamos os homens feitos semelhança de Deus. É por isso que Cristo falou: sede tardio no falar e rápido no pensar. A simplicidade da pomba e a prudência da serpente é o que nós devemos ter antes de tomarmos atitude, sentenciar alguém, né? E de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não vos convém que isso faça-se assim. Porventura se deita uma fonte de um mesmo manancial de água doce e água amargosa? Meus irmãos, podem também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco não pode a fonte dar água salgada e doce. Aí nos fala de a qualidade lá das bem-aventuranças, que está exemplificado aqui, da qualidade da atitude. Diz, quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras e mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargura, inveja, sentimentos facciosos, que a faccionalidade é a imperatividade luciferiana, esse vírus dessa contaminação vem dele, tá? Então, sentimento faccioso em vosso coração, ou seja, rivalidade, disputa,
querer ser melhor. Mas Jesus ensinou os discípulos que tinham essa competitividade. Aquele que quer ser grande, seja menor. Aquele que quer ser o maior, que sirva. Então ele ensinou isso, né? Então, que não tem esse faccionamento em nossos corações, e não nos gloriamos para não nos gloriares, e nem mentir contra a verdade, porque não adianta. Uma hora, ainda que não terrenamente ela seja exposta, mas no dia do juízo ela vai ser exposta. Como é isso, pastor? Salomão mesmo adverte que o dever de todo homem, não no sentido genético, mas genericamente falando, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque ele há de trazer a juízo, quer toda obra boa, quer toda obra má, né? Então aqui vai dizer, quem é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tendes inveja, sentimento faccioso no vosso coração, não vos glorieis, né? Se você é contaminado por isso, fica se vangloriando disso não, porque isso vai te trazer consequências. Não mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, é o que acontece, mas é terrena e diabólica, é luciferiana, porque aonde há inveja, há espírito faccioso e há perturbação, e toda obra perversa, toda obra de malignidade, ela é do mal. Mas diz que a sabedoria que vem do alto, primeiramente é pura, depois pacífica, é conforme falou, bem-aventurados pacificadores, misericordiosos, esses alcançarão o reino do céu. É uma estabilidade de procedimento, de ética, fé, prática e conduta. Então diz aqui, mas a sabedoria que vem do alto, primeiramente, é pura, a simplicidade, né? Depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, né? Por isso que não julgueis para não ser julgado, não condeneis para não ser condenado. Com o mesmo juízo, com a mesma medida, há uma condição de termos um retorno, né? E aqui diz, sede tratável, cheio de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia, tá? A arte de interpretar. Está rindo, mas está com falsidade, está dando a Deus, mas vai, né? Seu filho do mistério, né? E já vem essa, e é sempre assim, né? Aí essa arte de interpretar, e quando chega perto, ô irmão, ô querido, ô amiga, né? Ô varão de Deus, ô profeta, mas ali já as atitudes que tem caráter, tá? O caráter e respeito. Respeito é pela frente, o caráter é as mesmas atitudes, estando a pessoa não presente, tá? E é essa a diferença. Aí diz, ora, o fruto da justiça semeia a paz, para exercitarem a paz, não a contenda da rivalidade, dessa banalidade, que é a competitividade. Mas, pastor, havia isso também nos meios dos discípulos, um querer ser melhor do que o outro? Sim, claro. João e Tiago quis sentar uma à direita, uma à esquerda, queriam ser melhor. Jesus ensinou a simplicidade de Pedro também, talvez porque ele fosse mestre, não queria que ele lavasse os pés, e a lavadura dos pés era um ensinamento da simplicidade, do amor ao próximo, da humildade. Ele disse, não, tu não vai me lavar os pés. E Jesus disse, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Então a purificação nossa, ela tem que ser, já falou, já foi ensinada a palavra de Deus,
que é incontrolável, que tudo conseguimos dominar, controlar, mas a língua, ainda mais quando bate esse vírus da rivalidade, da competitividade, da desconfiança, aí começa a semeadura, da levedura da maldição, que é essa contaminação luciferiana que vai trazendo esse vírus e espalhando, e quem não tiver ligado, por isso que eu falo de dom de discernimento, porque o homem espiritual discerne tudo, o carnal não discerne nada, mas o homem espiritual de ninguém é discernido, ele logo detecta, e fica essa orientação de repreensão para não tomarmos essa atitude, porque Jesus está voltando. É como diz a palavra de Deus, as 5 virgens prudentes e as 5 que estavam na mesma condição, no mesmo patamar, eram desligadas, se deixavam-se induzir pela emoção. Como é isso, pastor? As prudentes tinham azeite na lamparina e reserva, mas as que eram seduzidas, eram levadas por essa situação, ela não se precaveu. Então, a palavra de Deus, ela nos orienta, né? Mateus 24 está dizendo aí, como nos dias de Noé, né? Ele fala que guerra, fome, peste, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Fala da mulher de Ló, que olhou para trás. Fala que nos dias de Noé comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, mas comer e beber e casar não é a condição de construir família ou de manter a manutenção do corpo. Fala de orgia, de banalidade e futilidade, dessa condição que hoje é a deformidade do ser humano. E parece que é uma qualidade, porque aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, ele foge disso. Mas fica aí essa orientação. E eu afirmo que Levi é suede a Iolela Mema. Fiel a Deus. Aleluia. Amém? Tenham todos um bom dia.